Afinal de contas, quem é que está falando a verdade? Quem é que está sendo sincero? Quem é que está dizendo coisas coerentes, coisas que têm a ver com a realidade, que coincidem com aquilo que realmente é? E quem é que está inventando? Quem é que está dizendo, por que não dizer, mentiras, né? Iludindo pessoas, né? Criando fantasias na mente de muitos brasileiros que pensam em deixar o Brasil e, nomeadamente, vir para Portugal. Quem é que está fazendo aí digamos que, criando esses paradoxos, né? De verdade ou de mentira na mente das pessoas com relação a que tipo de vida elas vão encontrar em Portugal. O negócio é que o que está acontecendo nesse momento é um contingente de pessoas, qual a palavra para classificar? Para muitos portugueses, alarmante, de tão grande que é. Um contingente gigantesco de pessoas oriundas de um país gigante como o Brasil, com mais de 200 milhões de pessoas, né, de população, migrando para um país pequenino como Portugal, com cerca de 10 milhões de habitantes. É uma disparidade populacional gigantesca. E quando você fala em proporções, em percentuais em Portugal, é bem diferente do Brasil. Quando você diz que, nesse momento, de acordo com dados oficiais, estão em Portugal já residindo cerca de 400 mil brasileiros, esse percentual é muito pequeno perto da realidade numérica de população brasileira, mas ao colocar em paralelo com a população portuguesa, o número é estonteante. Pensa, eu disse 400 mil, como no vídeo anterior eu falei, isso são dados oficiais, de acordo com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, de acordo com aqueles que passaram pelo crivo da imigração e que se encontram oficialmente no país de forma legal. Agora, se você tirar isso da legalidade, eu já disse e acredito que seja mais de 500 mil de pessoas em território português. O negócio é que a coisa não é bem assim como muita gente diz. Eu sempre pondero que é importante colocar na balança os prós, os contras, o que é a favor, o que é positivo, o que é negativo, para que você tome uma decisão com relação a se mudar para Portugal. Lembrando que Portugal, em momento nenhum, poderá ser classificado como um paraíso. Se você pensa que vai se mudar para Portugal para morar num paraíso, você está redondamente enganado. E os portugueses sabem muito bem disso, né? Dizer algo dessa natureza é sim inventar uma inverdade, é inventar algo que não existe para criar na sua mente uma fantasia, uma ilusão, algo que poderá colocar você em maus lençóis. Portanto, eu sempre digo que há casos e casos. Eu, particularmente, quando falo sobre a minha opinião a respeito, a minha opinião não é a opinião de todo mundo, nem vai ser nunca. A minha experiência com Portugal poderá jamais ser a sua experiência, ou seja, o meu ponto de vista, a minha abordagem sobre viver em Portugal poderá nunca se encaixar no seu perfil, ou seja, aquilo que você vislumbra, aquilo que você pretende, aquilo que você estabeleceu na sua mente como algo que vai trazer para você e para sua família um ambiente de tranquilidade, uma vida diferenciada, poderá não coincidir com aquilo que eu encontrei em Portugal, com aquilo que eu desfruto em Portugal, vamos dizer assim. Uma matéria que me chamou bastante atenção, ou que me chamou bastante atenção, saiu no Expresso 50, e o título é Novos imigrantes brasileiros em Portugal são de grandes cidades e têm entre 20 e 40 anos. E o que é que isso tem a ver, a faixa etária? Bom, tem a ver sim, essa matéria que é muito grande, eu não vou ler ela toda para você. Aliás, eu nem vou ler. Eu vou pontuar algumas coisas que eu vi aqui, que eu achei bastante interessante para trazer ao debate aqui. Os brasileiros que antes vinham para Portugal tinham uma faixa etária acima dos 40 anos, a maioria já eram de pessoas maduras, na maioria, pessoas já com uma certa maturidade, não tão jovens quanto a partir de agora classificado aqui como pessoas de 20 anos para cima, ou seja, jovens demais,
demais. Esse é o novo perfil do imigrante brasileiro que está pisando em terras lusitanas. E isso traz a realidade que o que está acontecendo nesse momento não é simplesmente uma questão de uma fuga a respeito de uma situação econômica, a respeito de que alguém esteja classificando que o Brasil está muito ruim, muito difícil para se levar uma vida digna, ou seja, pessoas que entenderam que o momento brasileiro é extremamente ruim. Não é só isso não, tem mais coisa, tem mais ingredientes nessa mistura aqui, fazendo com que tantos brasileiros, e principalmente jovens, estejam deixando o Brasil e botando os pés em Portugal. De acordo com essa matéria, essas pessoas vêm principalmente para os concelhos de Lisboa, Cascais, Sintra, Porto e Braga. E como eu sempre pontuo nos vídeos, são os lugares mais caros de Portugal para se viver. E o que eu quero falar além dessa questão da faixa etária, o que chama bastante a atenção é que não existe hoje uma unanimidade que o motivo da imigração, como já falei, vou repetir, seja uma questão econômica. Não. Há pessoas com condição financeira muito bem resolvida. Há brasileiros desembarcando em Portugal que não estão chegando em Portugal por conta de emprego, de trabalho, ou porque estão enfrentando uma crise financeira no Brasil e estão encontrando em Portugal uma escapatória, um jeito de fugir desse bicho-papão da crise. Não é isso. Para muita gente, para uma boa fatia desses imigrantes, não é isso que está acontecendo. E isso chama atenção porque é um perfil diferenciado de imigrantes. São pessoas que têm profissão, são pessoas que têm licenciatura, que têm graduação superior, e muitas delas até sem condição de exercer a sua formação, mas estão vindo a si mesmo. Por conta de quê? Principalmente, segundo essa matéria que está no site Expresso 50, por conta de segurança e educação. Ou seja, pessoas que estão se mudando para Portugal, não pelo aspecto econômico, não querendo dizer que que estejam satisfeitas ou não com o Brasil, mas o motivo principal que tem levado uma camada desses imigrantes se mudarem para Portugal é o motivo que nós já pontuamos aqui em outro vídeo ou em outros vídeos, é a questão da segurança e da educação. Não é a questão financeira. Lógico que o motivo principal da maioria é sim a questão financeira. É a questão econômica que está fazendo com que tantos brasileiros continuem a desembarcar em Portugal. Até quando só o governo português poderá dizer? Exatamente, só os governantes da nação portuguesa é que poderão dizer até quando esses brasileiros poderão continuar desembarcando em Portugal sem maiores e sem grandes problemas. Haja vista que pontuei no último vídeo que está havendo uma facilitação muito grande, isso é visível. Não está acontecendo aquele pente fino que outrora acontecia. Está havendo uma facilitação clara, nítida, muito grande para que esses brasileiros desembarquem em Portugal. E essa matéria que eu encontrei aqui nesse site traz, para além dessas questões que dizem respeito à faixa etária, que surpreende, são pessoas entre 20 e 40 anos de idade, a maioria, e que num choque muito grande, porque há cerca de uma década, o número de brasileiros em Portugal era praticamente ínfimo diante desta nova realidade. Atualmente, o número surpreende até mesmo os desavisados, né, que estão agora se deparando com essa realidade, mas nas ruas, nos shoppings, nas praças, nas conduções, nos meios de transporte, é perceptível o número exorbitante de brasileiros em território português. Uma coisa que me chama a atenção é que nessa matéria do Expresso 50 diz o seguinte, no finalzinho da matéria, os próprios brasileiros que já migraram criam canais no YouTube para falar, vem para cá, aqui é ótimo, aqui tem tudo. E isso tem um impacto e um imaginário grande na pessoa.
É o que eu falei no início do vídeo. Tem muita gente dizendo coisas que não coincidem com a realidade, não coincidem com a verdade. Bom, aqueles que se dão bem, dão boas notícias. Olha, tá muito bacana aqui, tá legal, tá ótimo. Vem para cá, o negócio tá tranquilo. Mas tem um montão de gente também, eu vou ter que ser sincero, que está quebrando a cara e está dando outro tipo de notícia. Você vai encontrar aqui no próprio YouTube pessoas dando já declaração de que se frustraram, de que realmente deram com a cara no muro ou deram com as caras nos muros e tiveram que voltar para o Brasil. Eu fiquei sabendo essa semana de uma cena muito triste. Uma família saiu do Brasil, vendeu tudo. Vendeu todos os móveis, vendeu o carro, vendeu casa, vendeu tudo que tinha. E desembarcou em Portugal com todas as economias de uma vida no Brasil. E no período de 2 meses, eu não sei de que forma, conseguiu queimar tudo e voltar para o Brasil com uma mão na frente e outra atrás, sem nada. Saiu com uma condição mais ou menos e voltou sem nada. Isso está acontecendo? Está acontecendo também. Só que o grito do que ótimo, que bacana, que legal, isso aqui está maravilhoso, tem soado mais alto no ouvido das pessoas. Eu sempre digo, não se pode generalizar absolutamente nada. O que foi bom para um poderá não ser bom para o outro. O que foi bom para uma pessoa poderá não ser bom para você. Nem todos se adaptam ao novo estilo de vida. Nem todo brasileiro que chega em Portugal concorda, aceita, se adequa. Por falar em adequar, um dos grandes problemas que brasileiros acabam criando em Portugal são problemas de ordem comportamental. Eu escuto e leio, principalmente aqui no canal, muitos comentários de portugueses extremamente revoltados com brasileiros, que não dão nenhum exemplo de comportamento social. Pessoas que fazem festa nos apartamentos, que fazem churrasco, que colocam música alto, fazem gritaria, algazarra. Isso realmente acontece muito. Brasileiros que vão para a praia levam caixa de som, que jogam lixo na rua, jogam lixo pela janela do carro. Eu já vi isso várias vezes. Eu já testemunhei isso várias vezes. E realmente isso é um péssimo comportamento, isso é um péssimo exemplo. Isso é uma atitude extremamente deprimente e deplorável, mas infelizmente há. E você, brasileiro, sabe que nem todo brasileiro é porco e mal educado. Nomeadamente os estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, lógico que há outras partes do Brasil também, mas nomeadamente esses 3 estados são de pessoas ordeiras, pessoas que têm comportamento exemplar, pessoas que sabem andar de maneira civilizada, se comportarem de maneira educada e civilizada, de maneira que a sociedade interpreta como sendo primordial para que bons elementos, bons cidadãos se estabeleçam no contexto, principalmente de outra cultura, não colocando em demérito algum pessoa de outro estado. Eu particularmente não sou de nenhum desses 3 estados, sou do Rio de Janeiro, mas eu tive minha criação, eu tive o meu berço, eu tive um pai e uma mãe que me deram educação, porque a educação começa em casa. A escola é um detalhe. E eu aprendi a ter bons modos, mas há brasileiros, sim, que não têm bons modos, que se comportam de maneira deprimente, deplorável. Isso cria uma dificuldade muito grande para que sejam aceitos. Depois vão dizer que estão sendo vítimas de xenofobia. E, na verdade, não é xenofobia. Se você chegar em qualquer parte do mundo, em qualquer país civilizado, e tiver um comportamento dessa natureza que eu acabei de descrever, tenha certeza que você vai ser, sim, tratado de maneira diferente para pior, de maneira negativa, porque o seu comportamento depõe contra você. Então, o apelo que eu faço para quem está chegando, vou aproveitar o gancho, é que você se comporte educadamente. Eu estou sabendo de crianças, filhos de brasileiros, que estão tendo péssimo comportamento na escola, dando trabalho já para os professores, para os diretores, para os supervisores, que não estão deixando barato e estão cumprindo o seu papel. Estão tendo que podar essas crianças mal criadas também. Me desculpam, mas são verdades que precisam ser ditas. Quando você chega num outro país, você precisa se adequar
aos critérios e às regras desse outro país. E o português tem um comportamento diferente do brasileiro. Lógico que não se justifica, em hipótese alguma, comportamento de falta de educação, como jogar lixo na rua, como fazer barulho fora de hora, como fazer algazarra em locais públicos onde não se deve. Isso é deprimente e deplorável. Isso é algo reprovável em qualquer parte do planeta, mas eu estou chamando a sua atenção, que pretende não piorar as coisas ou não criar de imediato uma situação negativa contra você mesmo. Comporte-se. Comporte-se como um bom cidadão. Não é como um brasileiro, não. Comporte-se como um cidadão exemplar. Seja educado. Seja educado. Saiba se portar como uma pessoa decente, como uma pessoa digna, e você não vai depois aí choramingar que está sendo vítima de xenofobia, que estão te tratando mal porque você é brasileiro. Quem sabe alguém não está tratando você bem porque você não passa de um porco. Essa é a verdade. Quem sabe você está sendo maltratado porque você não passa de um mal educado, de um elemento que não tem um mínimo de respeito pelo vizinho. Você que mora em apartamento, você que tem gente que mora na direita, na esquerda, no fundo, em cima, embaixo, você que não respeita as pessoas, faz barulho fora de hora. Isso aqui não deveria ser dito, mas eu estou dizendo porque são coisas que acontecem. Enfim, sobre verdades e mentiras a respeito de Portugal. Dizer que Portugal é um paraíso não é verdadeiro, mas também dizer que Portugal é um país que não presta é mentira. Portugal é um país bom, sim senhor, mas que atravessa talvez o seu pior momento sociopolítico. Problemas migratórios estão acontecendo no mundo inteiro, estão acontecendo em toda a União Europeia e Portugal não está fora do contexto. Questão financeira, Portugal está sim vivendo uma crise financeira muito grande, muito forte, tem resistido, mas até onde pode. Detalhezinho importante de frisar: ano que vem o preço das rendas vai aumentar. O primeiro-ministro já sinalizou que não conseguirá travar os aumentos conforme previsto, ou seja, se o problema de arrendamento de casas, de apartamentos, de quartos já está difícil, vai ficar pior ainda. Portanto, você que está pretendendo desembarcar em Portugal, esteja prevenido sob todos os aspectos, para que você depois não diga que foi enganado, que foi ludibriado, que contaram uma historinha para você no YouTube que você caiu e se ferrou. Se depender de mim, isso não vai acontecer. Portugal tem bons motivos, mas Portugal também tem motivos que eu os classificaria como motivos bastante fortes para que você pense duas vezes se realmente esse país que você pretende transformar na sua nova casa, porque, segundo a matéria publicada no Expresso 50, essa nova safra de imigrantes não está pretendendo voltar para o Brasil, não, tá? Acredite se quiser. A maioria diz que está chegando em Portugal para ficar. Poucos são os que denotam intenção em retornar ao Brasil. Isso para alguns portugueses é um bicho-papão. Para outros é uma satisfação. Enfim, cada um tem a sua opinião. Eu espero que você tenha compreendido o meu recado, que você dê um like nesse vídeo, que você compartilhe com quem achar interessante, se inscreva nesse canal e a gente vai estar sempre abordando temas pertinentes a essa questão de imigração Brasil-Portugal. Um abraço para você e até a próxima!